Olá, eu sou o jornalista Leonardo Dourado. Está no ar mais uma edição do podcast Canto dos Exilados. A história dos refugiados da Segunda Guerra Mundial que vieram para o Brasil e aqui deixaram um imenso legado nas ciências e nas artes. E eu sou Cristina Michaelis, jornalista, tradutora e diretora do Museu Casa Stefan Zweig de Petrópolis, instituição cultural que apoia esta iniciativa. Aqui você conhece a vida e a obra de gente que ficou famosa e também de gente menos conhecida. Todos eram estrangeiros, foram perseguidos em seus países de origem, se refugiaram no Brasil e refizeram aqui suas vidas. Nossos ouvintes com certeza também vão se emocionar ao ouvir os relatos das fugas do nazismo. Inclusive porque muitos eram crianças quando as famílias foram obrigadas a deixar a Europa. Este trabalho é fruto de muita pesquisa de uma dedicada equipe liderada pelos historiadores Fábio Koifman, no Brasil, e Marlene Eckel, na Alemanha. E é inspirado em uma ideia do jornalista Alberto Dines, biógrafo do escritor austríaco Stefan Zweig. O programa de hoje traz o perfil da pintora alemã Eleonore Koch. O podcast Canto dos Exilados é patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e JGP Gestão de Recursos por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Eu sabia do perigo. Eu sabia que meu pai tinha sido preso uma vez. Eu sabia que uma vez nós fugimos para a Tchecoslováquia e que havia um perigo físico de meu pai ser preso. E tinha aquela choradeira toda no último jantar, no táxi para a estação de trem. E quando estávamos no trem, eu não sei quanto tempo leva até chegar à divisa da Holanda, mas eu sei que eu sabia quando atravessamos e que quando meus pais mostraram documentos e passamos, minha mãe, que chorava muito, ela estava atrás de mim. Eu olhei e vi ela chorando tanto e falei: mas de agora em diante você já pode chorar um pouco menos. O que vocês acabaram de ouvir é um trecho da última entrevista dada por Lore Koch, como era conhecida pintora berlinense, 8 meses antes de falecer em São Paulo, aos 92 anos. Eu, Leonardo e uma equipe de filmagem gravamos um extenso depoimento na casa dela, na rua Iraquitã, no Jardim Paulista. Bem, nós insistimos nesse ponto porque crianças pequenas, de famílias em fuga, sofrem duplamente as ansiedades e incertezas do que vem pela frente. A gente queria que a senhora contasse a fuga da Alemanha. Como é que uma criança de 10 anos vê sua família tendo que sair do seu país? Bom, a gente sabia das preparações que eram longas, porque primeiro era para ir para Israel, chamava Palestina na época, e a gente estava preparada, já tinham comprado os móveis trópicos, não deu mais para ir. Eu não sei se foi proibição, que já tinha guerra com árabes, e então meus pais resolveram o Brasil. Eu posso imaginar que foi também pelos Hamburger, que eles eram muito amigos da família Hamburger. Tanto os Hamburger, eles têm 4 filhos. 2 têm nomes de meus pais. A menina chamava Adelaide e o menor Ernesto. A travessia de navio, a senhora lembra como é que foi? Lembro. Como é que foi isso? Foi muito engraçado porque foi muito elegante. Então fomos de primeira classe e me lembro que uma pessoa da família Klabin estava no mesmo navio e que era uma mesa vizinha e que toda noite, quando eles chegassem, eu tinha que levantar da cadeira
e cumprimentar. E não sei em português, que a gente dava a mão e fazia um knicks. Eu tinha que fazer para eles sentarem. Então, eu me dava conta que era gente que também ia para o Brasil. Houve um fato novo que acabou sendo fundamental para a decisão de ir para o Brasil. A mãe de Lore foi indicada por Ernest Jones, presidente da Sociedade Psicanalítica Internacional, para desenvolver a psicanálise no Brasil. Adelheid Koch tornou-se a primeira psicanalista a atuar no país e fundou a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Já o pai de Lore, Ernst Koch, destacou-se junto à comunidade judaica, presidindo a Congregação Israelita Paulista entre 1956 e 67. Mas e quando a jovem Eleonore descobriu que queria ser pintora? Ainda adolescente, ela demonstrava interesse por cores e objetos. Entrou na Escola de Belas Artes de São Paulo, mas abandonou o curso antes da conclusão. Ela relembra: Eu não tinha nenhum exemplo. Na comunidade judaica não tinha artista. É muito raro judeu fazer artes plásticas. Eu não sei, eu só sabia que eu queria fazer. Era com as mãos e era coisa bonita. Tinha exposições lá e tinha exposição de um pintor francês que eu gostei muito. E aí eu recortava do jornal reproduções. Gostava de cavalos, recortava todos os cavalos, porque na época reproduzia no jornal as corridas. Os pais aconselharam que ela aprendesse encadernação, e assim ela conseguiu trabalho fazendo douração de livros. Ela foi vendedora na Livraria Cosmos, ponto de encontro de intelectuais exilados. Teve aulas particulares com a húngara Yolanda Mohalli, e também com Elisabeth Noebling, Samson Flexor e, a partir de 1947, com o escultor Bruno Jorge. A curadora e professora da USP, Fernanda Pita, conheceu pessoalmente Eleonore Koch e pesquisou muito a trajetória da pintora. Ela comenta a temporada europeia da artista ainda em formação. Na Europa, ela vai frequentar primeiro um ateliê de escultura, porque ela, a princípio, ela se entende como escultora, ela quer aprender escultura, e depois ela vai frequentar o ateliê do Arpad Zenes, ainda fazendo pintura a óleo, né? Fazendo uma pintura mais moderna, que tem, vamos dizer assim, aspectos de um repertório, de um modernismo e de uma abstração geométrica, né, mais livre, que é a pintura do Arpad Zenes. Mas eu acho que o ponto de virada mesmo é quando ela volta para o Brasil e começa a frequentar o ateliê do Volpi. De volta a São Paulo, em 1952, trabalhou como cenógrafa na TV Tupi. Foi secretária dos físicos Mário Schenberg e César Lattes na USP e do designer Aloysio Magalhães no Rio de Janeiro. Graças ao colecionador Terence Panudes, ela foi apresentada ao pintor Alfredo Volpi, com quem continuou sua formação artística e de quem é considerada a única discípula. Volpi ensinou a Lore uma técnica de preparação de telas com gelatina em vez de cola, que permitia enrolar as pinturas, facilitando o transporte. Também fez com que ela trocasse as tintas a óleo pela têmpera. Havia muito mistério na preparação das tintas de Volpi. Ele jamais pintava na frente da sua aluna, pouco falava. Lore Koch decidiu fazer suas próprias experiências na preparação das tintas, mas também não compartilhou as receitas com o mestre. Era uma relação conflituosa. Eu estava pintando, ele não pintava na mesma hora, mas ele olhava o que eu estava fazendo. Então eu acho que eu já usava as cores de têmpera dele. Então ele me perguntou também, o que você vai pintar ali? E eu falei, eu vou pintar amarelo. E ele disse, você vai pintar amarelo e você vai tirar o amarelo. Eu disse, não, eu vou pintar amarelo. Pintei todos os amarelos, não deu certo. A técnica da têmpera, por que a senhora ficou tão fascinada? Porque eu acho que
tinha muito detalhe na preparação, muita coisa que tem que fazer bem direito para dar certo, porque a mistura é entre terebentina e água. É como maionese, pode estar tudo errado. Eu não sei, eu acho que depois dessa época ele começou a gostar do que eu fiz. Ele gostava mais de um, mais de outro. Eu me senti mais acolhida. Eu achei que podia andar como discípula aceita. No próximo bloco, 3 meses após sua morte, os preços das obras da pintora em leilão disparam e surpreendem até o leiloeiro. Agora, Fernanda Pitta analisa a busca da legitimação de Lorecorre como artista na época das bienais. Ela faz uma série de exposições, faz exposições individuais e faz exposições, participa de salões, exposições coletivas, né? E com a criação da Bienal em 1951, ela vai, obviamente, procurar se inserir nesse meio, né, das bienais e expor o seu trabalho também nesse contexto. Ela não consegue entrar nas primeiras bienais, né? Ela é ainda vista como uma jovem artista cuja pesquisa ainda está em processo e que não tem, digamos assim, ainda maturidade para ser aceita num contexto de bienais. Ela se chateia muito com essa recusa, isso é uma questão ainda da memória dela muito importante. Mas a Lorecorre mais do que se chateou. Ela, na verdade, sofreu por causa das recusas, foi fazer análise. E ainda havia um problema adicional. Eu fui para o Rio para fazer análise, porque eu não podia fazer com minha mãe, então eu fazia com a doutora Catarina Kemper, que estava muito na moda, muito louca. Eu fui ao Rio porque eu não pude encontrar analista em São Paulo. Eu cismei de fazer em alemão, porque eu achava que as lembranças eram da Alemanha. E hoje acho que foi bobagem. Mas então ela era a única que não tinha vínculo nenhum com minha mãe. A questão com as bienais não foi resolvida através de Freud, mas com a própria maturidade do trabalho da artista. Suas obras foram finalmente exibidas em 4 bienais internacionais de São Paulo consecutivas, entre 1959 e 1967. Em 1968, Eleonore Corr foi morar em Londres. Foi lá na Mercury Gallery que sua vida sofreu uma guinada. Ela conheceu um colecionador milionário, o barão Alistair McAlpine, conselheiro da Margaret Thatcher. McAlpine foi seu mecenas por 7 anos mediante contrato. 3 vezes por ano ele passava no ateliê de Lore e comprava toda a sua produção. Mas nem isso foi suficiente para diminuir a insegurança da pintora em relação à capacidade de vender seus quadros. Lore soube que a polícia inglesa precisava de um tradutor do português em depoimentos de indiciados estrangeiros e foi atrás da vaga. Eu achei a aventura humana, porque era tudo uma aventura e era triste e era engraçado, tinha todas as possibilidades e era interessante a posição da polícia e dos acusados. Eu me dava bem com todos. E é engraçado porque você tem limites, então você só pode traduzir, mas com o tempo eles confiavam em mim. Não sei se eu tinha mais cabeça que os outros. Os intérpretes alemães não eram boas, então eu com prática eu falava para o policial:
eu faço o depoimento. Se o senhor me diz quais são os pontos que interessam, eu faço o depoimento e antes que ele seja assinado, eu lhe mostro para ver se falta, mas eu faço. Então eu fui capaz disso. E assim Loricourt seguiu pintando, sempre insegura quanto à qualidade do seu trabalho. Durante 13 anos, acumulou as funções de artista e funcionária da Scotland Yard. Em 1989, voltou ao Brasil. E em 2002, aos 76 anos, parou de pintar. Em 2013, foi editado um livro sobre a vida e a obra de Eleonore Koch, porém a resposta à grande indagação de toda uma existência só chegaria após a sua morte. Na noite de 13 de novembro de 2018, cerca de 90 colecionadores se revezaram ao longo de 5 horas em lances no leilão do acervo de Loricourt, que tinha falecido 3 meses antes em São Paulo. O experiente leiloeiro James Lisboa surpreendeu-se quando verificou que, a cada lote oferecido, os valores das obras disparavam. A obra mais disputada foi Paisagem do Arizona, uma têmpera sobre tela de 76 por 102 centímetros. Cotada em lance inicial a R$40 mil, a pintura atingiu a cifra de R$255 mil, isto é, 6 vezes mais. Foi uma acirrada disputa por 12 pessoas presentes ao leilão, entre elas um representante da Pinacoteca do Estado. Mas ao final, o quadro foi arrematado por um particular. E este não foi um caso isolado. Do lote 73 constava o caderno número 11 de Loricourt, com 54 desenhos em grafite, pastel e têmpera sobre papel. Com o lance inicial de R$45 mil, o martelo foi batido em R$241 mil. O caderno é considerado uma síntese do repertório da pintora. Registra os primeiros traços de suas marinhas, naturezas mortas e paisagens que ambientam os parques ingleses. Ao final, as têmperas sobre tela foram as campeãs da noite, com valorização oscilando entre R$65 mil e R$140 mil. Quase todos os 188 lotes foram integralmente vendidos. Volpistas e não volpistas são unânimes em afirmar que Eleonore Koch atingiu o patamar do seu mestre. O valor arrecadado no leilão foi revertido conforme constava em testamento, sem herdeiros. Ela presenteou o vigia da rua onde morava, sua cuidadora, algumas amigas e a associação Adote um Gatinho de São Paulo. De 12 de março de 2022 até 1º de maio do mesmo ano, houve uma grande exposição com 150 obras de Eleonore Koch no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Foi uma realização da Telenews com apoio da Casa Stefan Zweig de Petrópolis e patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Mais de 10 mil visitantes, incluindo alunos de escolas públicas, passaram pelas catracas do museu naquele período. Foi possível apreciar bem de perto a grandiosa e cobiçada Paisagem do Arizona. Para concluir, Fernanda Pita resume agora, do ponto de vista artístico, o legado da refugiada alemã Eleonore Koch. Bom, acho que o legado da pintura da Eleonore Koch é de uma precisão, de uma propriedade no que diz respeito ao métier da pintura, aquilo que dizia o Volpi, e também a partir dos ensinamentos que ele teve com Ernesto De Fiori, que a questão da pintura é resolver o quadro, né? Entender de composição, entender de cor, entender desses elementos que estão ali conversando entre si e se relacionando na superfície da pintura. E assim vamos chegando ao fim do nosso programa. Esperamos que tenham gostado. Lembramos que é possível ouvir a primeira temporada completa de 8 episódios na sua plataforma de podcast preferida e também no canal Casa Stefan Zweig Digital no YouTube. Stefan com S, Zweig com Z e W. O programa de hoje contou com informações da revista Museu e do Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil. A produção foi da Thaís Silva. A montagem, sonorização e composição da trilha sonora são do Fabiano Araruna e do Pedro Leal Davi.
As entrevistas ficaram a cargo da Cristina Michaelis, o roteiro é meu, Leonardo Dourado, e ambos fizemos também a apresentação do episódio. Até a próxima!